Olá, agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias. Sou Flávio Brasil, do canal aqui ACS na área. Nesse vídeo aqui nós iremos fazer uma síntese do conteúdo de linguagem e comunicação, né, da disciplina 3 do nosso curso, ok? E falar sobre a linguagem. A linguagem, nós percebemos que ela é intencional, tem intencionalidade, tá certo? E a comunicação, nós temos que saber utilizar a abordagem correta quando nós estivermos fazendo o nosso serviço, os nossos atendimentos. Devemos tomar cuidado também com a questão da norma padrão, né? Aquilo que é formal e informal, né, na linguagem, tá certo? A norma formal é uma linguagem mais técnica e a informal é uma linguagem mais do dia a dia. E quando nós fazemos o nosso atendimento com as pessoas, a gente não pode estar utilizando a norma formal por muito tempo, que as pessoas elas não vão entender uma linguagem técnica, as pessoas não vão compreender, não vai ter abertura para as pessoas falarem dos seus problemas para o agente de saúde e para o agente de endemias, ok? Nós temos que saber utilizar o momento adequado para utilizar a linguagem formal e a informal, ok? A seguir, nós teremos outras dicas. Fique aqui e se ligue nessas dicas, ok? Dando continuidade aqui, as dicas sobre a disciplina 3 de comunicação e linguagem, ok? Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns pontos importantes dos e-books, ok? O primeiro ponto aqui é a diferença entre regência verbal e regência nominal. A regência nominal, o termo regente é um nome, ok? Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui, ok? O termo regente é um nome, ok? Exemplo, os pobres têm necessidade. Necessidade é o nome. Necessidade de ajuda, ok? Então, a regência nominal, o termo regente é um nome. Ó, regência verbal. O termo regente é um verbo, ok? O termo regente é um verbo. Os pobres necessitam. Os pobres necessitam. Então, necessitam é a conjugação, uma das conjugações do verbo necessitar, ok? Então, a gente percebe o que aqui? É que a regência nominal, o termo regente é o nome, e na regência verbal, o termo regente é um verbo. Necessidade, ok? É o nome, ok? E necessitam é um verbo. Ambos exigem a preposição de, ok? Ambos exigem a preposição de. Necessidade de ajuda, necessitam de ajuda. Então, nós temos que entender essa diferença, né? De nome para verbo. Necessidade é o nome, necessitam é a conjugação do verbo. Beleza? Tranquilo? Sobre a questão das funções da linguagem, ok? Aí nós temos a função emotiva, né? A linguagem expressiva, uso da primeira pessoa, adjetivos, foco no emissor, tá certo? Temos a função apelativa ou conativa, né? O uso de vocativo, verbos no imperativo, ok? Você sabe o que é verbos no imperativo? Sabe o que é verbo no imperativo? São verbos que são utilizados para pedir alguma coisa, para te dar uma ordem, quando está te pedindo, dando uma ordem, são verbos no imperativo. Tranquilo? Tá certo? Função referencial. Uso da terceira pessoa no sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido literal. Conativo é figurado, ok? Então, denotativo é literal, conativo é figurado, ok? Então, a função referencial, ela é
ela utiliza o sentido denotativo. Linguagem clara, precisa, foco no contexto. A função fática tem o objetivo de testar o canal. Quando você fala assim, alô, alô, você está testando o canal, uma linguagem fática, a função fática, ok? A função metalinguística, linguagem, foco no código, linguagem que fala da própria. A função poética, rimas, figuras de linguagem, foco na mensagem. Seleção vocabular, presença de métrica, ok? Então é isso, essas são as funções, tá certo? E nós temos aqui a concordância nominal e a concordância verbal, tá certo? A concordância nominal. Flexões dos determinantes, artigos, numerais, adjetivos, para ajustar, se você concordar com os determinados, que são os substantivos e os pronomes. Então, tem que ter a ver essa concordância, né, nominal. E a concordância verbal, flexões do verbo, para ajustar-se ao sujeito, ok? Então, nós percebemos esse ponto aqui, ó. As flexões do verbo tem que se ajustar, concordar com o sujeito. Se for um sujeito, concorda, né? No singular. Se for mais de um sujeito, já é o plural, aí assim vai. Tá certo? Então, uso da concordância e contexto objetivos da comunicação. Tá bom? Aí nós temos aqui os tipos de texto. Opa! Temos aqui os tipos de texto. Tá bom? Os tipos de texto. Os tipos textuais. Narrativo, tá certo? Conta histórias, crônica, conto, lenda, romance, novela. E temos aqui o descritivo, né, que descreve objetos, pessoas, animais, lugares, entre outros. Exemplo, diário e currículo. Né? Expositivo, informa sobre um assunto, sem expressar opinião. Né? Notícias, seminários, palestras. Dissertativo, argumentativo de uma ideia, com argumentos e explicações. Carta de opinião, resenha. O injuntivo, ele instrui e explica. Manual de instruções e bula de remédio. Ok, pessoal? Então essas foram umas dicas importantes. É uma síntese do que nós vimos na disciplina 3, Comunicação e Linguagem. Esses aqui são assuntos importantes para que a gente possa adquirir conhecimento da nossa língua, tá certo? E para a gente saber fazer a abordagem correta no nosso serviço, nos nossos atendimentos, para que a gente possa conseguir a abertura das pessoas nos assuntos e que as pessoas possam compreender a nossa mensagem e que nós possamos conquistar o usuário utilizando uma linguagem, uma comunicação correta para que o emissor e o receptor ele possa se entenderem, né? O emissor e o destinatário possam ter o entendimento uns dos outros, tá certo? Então, estude bastante essa disciplina, tá certo? Porque são assuntos que a gente convive todos os dias e é muito bom nós termos conhecimento da linguagem e da comunicação e utilizá-la da forma correta, tá certo? Então, Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ok?